E aí, investidores, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula de programação em MQL5. Lembrando que o intuito dessa aula é meramente educacional, então nada na aula constitui nenhuma indicação de compra ou venda de nenhum ativo, beleza? Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como vocês podem programar para definir aí no seu robô, na sua automação, né, de investimentos, uma forma de atribuir um limite diário de ganho ou de perda para suas operações. Então, você vai definir esse limite e quando o seu robozinho aí, sua estratégia atingir esse limite de ganho, ele vai parar de operar naquele dia, vai voltar a operar no dia seguinte. Ou se ele atingir o limite de perda também, vai parar de operar e voltar a operar no dia seguinte, certo? Então, vamos aqui para a nossa lógica, né? Eu continuo trabalhando naquele nosso projetozinho rompimento, mas fiz algumas alterações no código para permitir que a gente testasse o funcionamento da estratégia, né? Que a gente testasse para verificar se ele estava realmente, quando atingiu o limite de perda, ele parava, e quando atingiu o limite de ganho também ele parava, certo? Então, muita coisa aqui do código já que vocês viram nos vídeos passados, certo? Então, se ficar alguma dúvida, pode voltar no vídeo anterior e ver a explicação, que o foco desse vídeo aqui vai ser a parte da lógica que trata dos limites diários, certo? De ganho e de perda, ok? Então aqui é algo que já tinha nos vídeos anteriores, né? Que é o horário de funcionamento do robô, horário de início, horário de término e o horário de fechamento das operações. Aqui eu criei dois inputs, um para o limite de gain diário, né? Que aqui no caso eu coloquei R$ 300 e limite de loss diário também coloquei R$ 300, certo? Então é como se fosse uma estratégia aí 1 para 1, certo? Abaixo, o gain por operação que eu vou buscar, que é de 15 pontos. Então, se a gente estiver operando com um contrato no dólar, é R$ 150, né? E loss também, 15 pontos. Isso aqui é parametrizável, né? Você pode testar da maneira como você quiser. Lembrando que isso é apenas um exemplo, pessoal, certo? A ideia aqui é mostrar uma forma de você programar essa lógica, ok? Basicamente isso. Aqui a gente tem um MQL Datetime, né, para trabalhar com a parte de horário. Isso aqui já está nos vídeos anteriores. Aqui eu criei algumas variáveis booleanas para operação diária e limite atingido. Esse limite atingido aqui eu utilizo para evitar que quando o meu robozinho aqui atinja esse limite diário aqui, eu atribuo aqui um true para ele, lá na frente eu vou mostrar para vocês. E aí vou impedir que o meu robô abra novas operações, certo? O contar candle aqui, o barra operação, a gente já tinha trabalhado também nas aulas anteriores. Mais abaixo, criei algumas variáveis do tipo double aqui. Uma para pegar o saldo da operação, certo? Outra para o saldo diário, que vai ser incrementada por esse saldo de cada operação. Então, toda vez que eu abrir uma nova operação, eu vou pegar o valor final quando ela foi fechada e vou incrementar no meu saldo diário, seja aquele valor positivo ou negativo, certo? E aqui tem um saldo abertura, que é para pegar o saldo do momento da abertura do dia, né? Quando o robô começou a ser executado ali no dia. Dentro do OINIT, eu peguei aqui o saldo abertura, utilizando aqui o account info double, né? Account balance, e aí ele vai pegar o saldo da abertura do dia. Por isso eu coloquei no OINIT, ele vai executar apenas uma vez para pegar esse saldo aqui. Nesse exemplo de controle do limite diário, a gente não vai nem utilizar esse saldo da abertura. Eu utilizo ele mais quando eu quero trabalhar com porcentagem, né? Tipo, eu quero que o meu robô opere uma porcentagem do saldo que ele tinha na abertura do dia. Isso para fazer uma melhor gestão do risco, certo? Então, sei lá, eu quero que o meu robô opere com no máximo, abrindo a quantidade de contratos, né? Com no máximo 5% de risco, de acordo com o saldo que eu tenho lá disponível na plataforma. Então, para isso, eu utilizo o saldo de abertura. Mas nesse exemplo aqui que a gente vai trabalhar agora, que é só para verificar o limite diário, né, de ganho ou de perda, a gente não vai precisar desse saldo de abertura, ok? Aqui tem a parte de horário, já tínhamos trabalhado elas nos vídeos anteriores, certo? Isso aqui também, né, tudo relacionado ao horário. E aí vamos passar
para dentro da nossa funçãozinha onTick, certo? Dentro do onTick, aqui tem um mqlTick, né? Que para pegar o último tick aí do gráfico, né? Negociado. Aqui dentro tem uma funçãozinha de horário de fechamento que vai trabalhar dentro daquele horário, né? Uma função não, uma condição que vai trabalhar no horário que a gente colocou lá como parâmetro, né? E sempre que encerrar o horário do dia aqui, o horário de fechamento, a gente vai zerar algumas variáveis, vai voltar elas por valor padrão da abertura, né? Que a gente quer que ele esteja no momento da abertura do dia, certo? Por que isso? Porque se você colocar o seu robô para executar, por exemplo, na nuvem, né? Na nuvem do próprio MQL5 lá do MetaTrader, ou na Amazon, ou em qualquer outra nuvem que você queira deixar o seu robô executando de maneira ininterrupta, então você precisa zerar essas variáveis, né, quando for o horário de fechamento, para que quando o pregão abrir no dia seguinte, elas estejam com o valor correto, certo? Se você for fechar o seu robô todo dia e abrir novamente, ele já vai voltar a ter o valor inicial do jeito que é para ser, né? Não precisaria atualizar esses valores aqui, certo? Mas vamos deixar assim. Então, se eu quiser colocar apenas uma operação por dia, a gente tem uma operação diária aqui que vai receber false, né? A gente já tinha trabalhado ele nas aulas anteriores também. O contar candle também que a gente utilizou nas aulas anteriores, também atualiza o valor dele para 0. Barra operação, que é a barra que foi aberta a operação, atualiza o valor para 0. O limite atingido aqui, que é a variável nova que a gente criou, vai voltar para ser falso, né? O saldo diário volta para falso também, e o saldo da operação também volta para falso, não, volta para 0, e o saldo da operação também volta para 0, certo? Aqui abaixo a gente vai pegar o saldo da operação, account info double, né? E aí a gente vai pegar o account profit, certo? Então aqui em cada operação que o nosso robô abrir, quando ele terminar de executar, ele vai pegar o valor lá que ele obteve de lucro ou de prejuízo naquela operação, que é o account profit, vai colocar aqui dentro da nossa variável saldo operação, certo? Aqui eu coloquei um comment apenas para ele exibir na tela quando estiver em execução, só para a gente visualizar. Ele vai aparecer aqui nesse cantinho, tá? O saldo diário e o saldo da operação. É bem pequeno, acaba que quase não dá para ver aí no vídeo, mas eu coloquei mais por questão de teste mesmo, né? Para ver se estava executando corretamente a lógica, certo? Então apenas um comentáriozinho que vai ser exibido na tela para testar e ver se está funcionando corretamente, certo? Aqui é aquela parte do código, aquela lógica para contar candles, né? Que a gente já tinha trabalhado nas aulas anteriores. E aqui a gente vai para a nossa ordem de compra, né? Para ele abrir uma compra. Lembrando que a lógica aqui tá a mesma daquele projetozinho do projeto rompimento, né? Que a gente vem seguindo nessa sequência de aulas. Então, ele vai executar no gráfico de 15 minutos e ele vai abrir operações sempre que ele romper a barra de 15 minutos, certo? Então, quando tiver o rompimento da barra de 15 minutos, ele vai lá e abre uma nova operação. Então, não tem nada otimizado nesse código, é apenas para testar, para ver se quando ele atinge o limite de ganho ou de perda, ele para de executar. O objetivo desse vídeo é esse, certo? Então vamos lá. Se posições totais forem igual a 0, né? Então não tiver posições abertas. E o último tick ponto leste, né? Peguei o último tickzinho lá do gráfico, for maior que a máxima da última barra no gráfico de 15 minutos, né? O iHigh, no símbolo aqui que a gente está executando, que é o WDO, período 15 minutos e a barra anterior, que é a barra 1, certo? Isso aqui a gente já tinha trabalhado também nas aulas anteriores. Então não tenho nenhuma posição aberta e o último tick for maior do que a máxima da barra anterior. Se o horário de entrada for igual a true, né? Está dentro do horário padrão para executar. O contar candle for maior do que o barra operação, para evitar que ele abra mais de uma operação na mesma barra. Operação diária foi igual a false, se a gente estiver colocando para ele executar apenas uma vez no dia. E limite atingido também foi igual a false, certo? Para que o limite de operações, o limite de ganho ou de perda não tenha sido atingido ainda.
Além disso, verifiquei se o saldo diário é menor do que o limite de gain diário, certo? Então, o meu saldo diário, que eu vou atualizando toda vez que eu fecho uma operação, para que eu abra uma nova operação, eu já verifico se ele é menor do que o meu limite de gain e também se esse meu saldo é menor do que o meu limite de loss, certo? Eu coloquei um menos aqui antes do limite de loss, apenas para ele ficar com valor negativo, né, para que você não tenha que digitar menos 100 lá nos parâmetros aqui, né? Então aqui está 300 e 300. Então você não precisa colocar o menos 300 quando você estiver passando os parâmetros aqui. Então, apenas isso, a lógica. O que é mais importante aqui para a parte de verificação do nosso algoritmozinho, da nossa lógica? O limite atingido, verifica se ele é igual a false, então não atingiu o limite diário. O saldo diário, verifico se ele é menor do que o limite de gain e verifico se o saldo diário também é menor do que o limite de loss. Então está dentro ali ainda dos limites para abrir uma nova operação, certo? Passei aqui esse stop loss, a gente não está utilizando, vou até tirar ele daqui, porque eu estou passando para ele encerrar as operações lá embaixo. Então day trade, passo aqui a barra que eu quero que ele abra, né? O número de contratos que eu quero que ele abra, um contrato no símbolo, e aí ele vai abrir no último tick ponto leste. Existem alguns problemas quando você coloca para ele abrir assim, no último tick ponto leste, porque se o mercado estiver muito volátil, pode ser que ele vá abrir sua ordem lá em cima ou lá embaixo, certo? Então ele vai pegar o último tick. Se você tiver uma latência muito grande do seu computador até a corretora, pode ser que ele demore para executar a sua ordem. Então não é o ideal colocar isso aí, mas como eu falei, é apenas para a gente testar a estratégia, certo? Então aqui está a nossa lógica para enviar ordem de compra e aqui abaixo nossa lógica para enviar ordem de venda. Bem parecido, mudando apenas os sinais, né? Então posições totais iguais a zero. O último tick ponto leste agora tem que ser menor do que a barra de 15 minutos, né? A última barra de 15 minutos. O horário de entrada tem que ser igual a true. O contar candle tem que ser maior do que o barra operação, para ele não abrir mais de uma operação na mesma barra. A operação diária tem que ser igual a falso, se a gente quiser que ele faça apenas uma operação por dia, mas vejam aqui que eu até deixei comentado porque eu quero que ele faça mais de uma operação por dia, certo? Que é para a gente verificar se ele está parando quando atinge o limite. Limite atingido tem que ser igual a false, não é para ele ter atingido o limite ainda. O saldo diário tem que ser menor do que o limite de gain e o saldo diário também tem que ser maior, né, do que o limite de loss, certo? Então tem que estar dentro dos limites aí para poder ele abrir uma nova ordem. Aqui também eu posso tirar esse stop loss aqui, que a gente não está utilizando nesse exemplo. Daytrade.sell. Então vou abrir aqui um contrato na venda, no símbolo WDO, mesma coisa no último tick.last, e aí barra operação recebe o nosso contar candle, certo? Deixa eu executar logo aqui que eu fiz algumas alterações. Beleza. Aqui ele abre operações e aqui a gente vai percorrer as operações que estão abertas, certo? Para fazer o encerramento dessas operações, certo? Então, aqui basicamente percorri todas as operações que estão abertas, filtro pelo ativo atual, né? Pelo nosso símbolo WDO, e aqui primeiro eu vou verificar se são operações de compra. Se for operação de compra, eu vou chamar a minha funçãozinha que eu criei lá embaixo, chamada encerrar compra. Se for operação de venda, eu vou chamar a minha função encerrar venda, certo? Então, se ele abrir uma operação de compra, ele entra aqui e a gente vai chamar encerrar compra, que está logo aqui embaixo. Então, dentro de encerrar compra, a gente tem três estruturas condicionais aqui. A primeira estrutura, vou pegar o saldo diário, certo? Se o saldo diário mais o saldo da operação que ele está pegando lá no OnTick, né, que ele está atualizando toda vez que ele abre uma nova operação, saldo diário mais saldo da operação for maior ou igual ao limite de gain diário, certo? Ou se o saldo diário mais o saldo da operação for menor ou igual ao limite de loss diário, então nesse caso
eu vou encerrar a minha posição, certo? O limite atingido vai receber true, então ele não vai mais conseguir entrar aqui para abrir novas operações, certo? Então o limite atingido passa a ser true. O saldo diário eu atualizo, né? Saldo diário mais igual a saldo da operação e retorno true, indicando aqui que essa operação foi encerrada, certo? Se ele não entrar nessa primeira condição, a gente passa aqui para a segunda, certo? Então, se position get double, né? Position price current, o preço corrente da posição, for maior do que o preço de abertura mais o gain da operação, que é os nossos 15 pontos lá. Então, se o preço corrente for maior do que o preço de abertura mais o gain, que é os nossos 15 pontos, mesma coisa, vou encerrar minha posição, atingir o meu gain, né, de 15 pontos. Atualizo o meu saldo diário, isso aqui, né, saldo diário mais igual ao saldo da operação, mesma coisa que eu colocar, saldo diário recebe saldo diário mais operação, certo? É apenas uma maneira abreviada de escrever isso aí, ok? Continuando, então, se saldo diário for maior dentro dessa condição, se o saldo diário for maior ou igual ao limite de gain diário, ou o saldo diário for menor ou igual ao limite de loss diário, eu também vou dizer que o meu limite atingido é igual a true, certo? E aí eu retorno true aqui também novamente, indicando para ele sair de dentro dessa nossa função, certo? E aí eu evito que ele entre nas outras condições, dando esse return logo aqui. Se o position get double for menor do que o preço de abertura menos o loss da operação, então se ele abrir uma operação, se o preço corrente estiver abaixo do preço de abertura menos o loss, né, menos os 15 pontos, mesma coisa, vou encerrar minha operação, atualizo o meu saldo diário e aí eu verifico, saldo diário é maior ou igual ao limite de gain diário ou saldo diário é menor ou igual ao limite de loss diário. Se for, eu digo que o meu limite atingido foi true e aí retorno true aqui também. Se não, se ele não entrar em nenhuma condição, a gente retorna false. Para a venda, a mesma coisa, mudando apenas os sinais, certo? Primeira condição, saldo diário menor ou igual ao limite de loss diário ou saldo diário maior ou mais saldo da operação menor ou igual ao limite de loss diário. Então, eu verifico se o saldo diário já é menor ou igual ao limite de loss diário ou se a soma do saldo diário mais o saldo da operação é menor do que o limite de loss diário. Ou, continuando, se o saldo diário for maior ou igual ao limite de gain diário ou saldo diário mais o saldo da operação for maior ou igual ao limite de gain diário. Então, são todas as condições possíveis para que ele encerre uma operação. E aí, nesse caso, encerra a operação, limite atingido recebe true, saldo diário mais igual a saldo da operação para atualizar o valor e retorno true, indicando aqui para ele sair da minha função, voltar lá para a parte principal do código. Segunda condição, se o preço corrente for menor do que o preço de abertura menos o gain da operação, então vou abrir uma operação de venda, o preço caiu e atingiu o meu gain lá, né? No caso seria menos 15, então vou encerrar minha operação, o saldo diário vai ser atualizado e aí eu verifico se com essa atualização aqui o saldo diário passou a ser menor do que o limite de loss ou o saldo diário passou a ser maior ou igual ao limite de gain. E aí, nesse caso, vou encerrar as minhas operações naquele dia e retorno true novamente. Por fim, se o preço corrente for maior do que o preço de abertura mais o loss da operação, então day trade.position close, né? Fecha a operação. Saldo diário vai ser atualizado e aí verifico novamente a mesma coisa, certo? Então são todas as condições aí que eu fui testando e fui vendo que era necessário colocar. Dá para otimizar, certo? Dá para melhorar, não colocar tantas condições, mas como eu queria trazer logo aqui para vocês, muita gente já tinha pedido um exemplo de como fazer isso, eu resolvi trazer dessa forma aqui. E aí quem quiser colocar qualquer sugestão de melhoria no código pode ficar à vontade. A gente vai otimizando aí ele aos poucos, de acordo com o que for necessário.
Então vamos aqui testar o nosso código, iniciar aqui a execução. Vou diminuir aqui um pouquinho a velocidade apenas para ficar mais fácil da gente visualizar. Então tá aí, abriu uma operação de venda, já encerrou a primeira operação. Percebam aqui que quando ele abriu a primeira operação de venda, ele não abriu exatamente no fechamento, né, na mínima da barra anterior, abriu um pouquinho abaixo. Como eu falei, dependendo da latência que você tiver em relação à sua corretora ou do spread, da volatilidade do mercado naquele momento, pode ser que ele abra essa operação bem mais embaixo. Então tá aqui, já abriu uma outra operação, né? Lembrando que a nossa lógica é apenas essa. Rompeu a barra, ele vai abrir a operação. Rompeu para baixo, ele abre venda. Rompeu para cima, ele abre compra. É só isso que está naquela nossa lógica. Então tomamos um stop aí. Vamos deixar ele executar aqui para ver o que é que vai acontecer. Mais um gain. Então aqui está atualizando o valorzinho, ó, saldo diário 150. Lembrando que o nosso limite é de 300 de gain ou de loss. E para cada operação que a gente abre, tomamos outro stop, né? Agora. Então ficou aí menos 5, pegou um spreadzinho. Tomamos outro stop, ficamos com menos 160 agora. Vamos ver aí. E aí tomamos mais um stop. Encerramos aqui com menos 315, certo? Lembrando que é difícil você definir o valor exato por conta do spread, por conta da volatilidade, por conta da latência no envio das ordens, no envio da lógica, né, em si. Então, tudo isso influencia até nos testes aqui, certo? Mas a diferença está dentro de um nível aceitável, né? E o spread você também pode programar, certo? Você pode definir que se ele chegar perto do stop, como a gente faz, por exemplo, no Profit, né? A gente define lá um limite de spread que a gente aceita, né? E aí, dependendo da volatilidade, ele pode pegar a sua ordem antes de chegar lá no seu take profit ou no seu stop, né? Então, continuando aí. Nesse dia que ele encerrou as operações, então, menos 315, e ele não abriu mais novas operações, certo? Poderia estar aberto outras operações aqui embaixo, mas não abriu mais nenhuma operação porque atingiu o limite diário de perda, certo? Então, vamos acelerar aqui um pouquinho. Novo dia aí já. Pronto. Abriu uma operação de venda. Então, vamos ver aí. Vamos esperar aí para ver se a lógica está funcionando. No stop aqui a gente já viu que deu certo, né? Ele atingiu o limite de perda e parou. Então vamos ver aí quando ele der um limite de ganho. Primeira ordem do dia deu um gain. E aí ele já abriu uma nova venda aqui, ó. Só salientar aqui para vocês, pessoal, como é que está funcionando a lógica, né? Ele abriu a venda aqui e encerrou aqui embaixo com os 15 pontos, certo? Deu 15,5 aqui, R$ 155. E quando ele encerra a ordem, né, quando ele fecha aquela ordem que ele tinha aberto lá em cima, ele verifica se já dá para abrir uma nova operação, certo? Ele não permitiria abrir outra aqui nesse mesmo candle, mas aqui ele pode abrir, certo? E aí onde é que ele vai abrir? No último tick ponto leste, que é o que a gente colocou lá no código. Eu poderia colocar para ele abrir aqui, na mínima desse candle, certo? Dá para fazer isso tranquilo. Mas do jeito que a gente colocou lá no último tick ponto leste, então ele só verifica esse candle aqui ele está abaixo desse outro aqui, tá? Então eu vou abrir no último tick. É isso que a gente está fazendo lá naquela lógica. Então vamos deixar ele continuar executando.
E aí deu outro gain. Então 305 aqui, certo? Então ele atingiu o nosso limite de gain. E aí beleza, ó, aqui ele já deveria ter aberto outra ordem, não abriu porque o limite de gain foi atingido, certo? Então, se a gente deixar ele executando aí, ele vai ficar executando. Não vai abrir mais nenhuma ordem nesse dia. No próximo dia, ele vai e abre uma nova ordem, certo? Então tá aí, abriu uma ordem de venda, tomou um stop, abriu outra ordem. Stop limite atingido aqui, né? Então deu menos 300 nesse dia. E por aí vai. Então vimos aí que a lógica está funcionando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Se tiverem alguma sugestão, postem também. Deixem um like aí para motivar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. E se tiver alguma ideia, alguma sugestão de robozinho que vocês queiram implementar ou que estejam precisando de ajuda, mandem para mim aí, coloquem aí nos comentários que eu tento implementar e posto aqui no canal para vocês, beleza? Então um abraço a todos, bons trades e bons estudos aí de programação.